Graças e paz, minhas irmãs, mais um dia nós caminhamos junto sobre a segurança do bom pastor, né? Estudando o Salmo 23, e hoje nós estamos no versículo 4, na última parte do versículo. Vamos estar lendo esse versículo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É esse finalzinho, né, do versículo, a tua vara e o teu cajado me consolam, que nós vamos estar trabalhando hoje com ele e aprendendo muito mais com ele, né? Vamos orar? Senhor, somos gratos por mais um dia de vida que nos dá, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse ano que se inicia. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu amparo, pelo teu sustento nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, colocamos agora esse momento de estudo nas tuas mãos, pedindo que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que o nosso coração seja uma boa terra, que caia essa semente da tua palavra e que produza frutos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos nesta manhã por cada uma das nossas irmãs, ó Pai, que vão estar assistindo, que vão estar compartilhando esse vídeo. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Lembrando, né, que nós todo esse estudo é baseado no livro Não Temas, de Philip Keller, um pastor de ovelha, que traz para a gente a sua visão do cuidado, né, desse salmo. Quando o pastor se encontra no campo, com o rebanho, nas pastagens, na montanha, eles costumam carregar o mínimo de equipamento possível, porque é muito difícil a subida. E isso acontecia ainda mais nos velhos tempos, quando não tinha ainda benefícios da mecanização para transporte. Agora já é mais fácil, né? Então, eles levavam o mínimo possível. E quando eles saíam para o campo também, para o pasto, ele carregava consigo apenas uma espingarda de pendurada ao ombro e um cajado longo na mão. E também eles levavam um pequeno bornal, onde o bornal é um saquinho de pano, né? Um tipo de uma bolsa, que eles colocavam ali o lanche, uma garrafa de água e alguns remédios para o cuidado das ovelhas, caso elas necessitassem. No Oriente Médio, o pastor carrega uma vara e um cajado Algumas, né, ele falando agora para nós, algumas das mais vivas recordações da infância são de ovelheiros africanos pastoreando seu rebanho apenas com uma esguia vara e um grosso borrete nas mãos. Estes constituem o equipamento universal do pastor primitivo. A vara era, na verdade, uma extensão do braço direito do pastor. Constituía um símbolo de sua força, poder e autoridade numa situação difícil. A vara era a arma em que ele confiava para a sua segurança, né, e a do rebanho. Era o instrumento a que ele recorria para disciplinar e corrigir ovelhas rebeldes que insistiam em afastar-se do grupo. A ovelha, nesse versículo, ela declara que a vara do pastor, a sua arma de poder, autoridade e defesa, é uma contínua fonte de conforto para ela. Pois com a vara, o pastor pode controlar o rebanho em qualquer situação. Devemos lembrar que quando Deus chamou Moisés, o pastor do deserto, e mandou libertar Israel do Egito, do jugo de Faraó, seria sua vara que iria demonstrar a autoridade de que se achava investido.
lá em Êxodo 4:2, está escrito assim: e o Senhor disse, né, a Moisés, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Era sempre através da vara de Moisés que que os milagres se manifestavam. E não somente para o faraó, para convencer o faraó, mas para que o povo, né, o povo de Deus visse e se lembrasse como Deus é soberano. Né? E para ressegurar, né, que esse era o Deus que lhes serviam. A vara simbolizava a palavra falada, significava a autoridade de Deus. Assim como para as ovelhas dos dias de Davi, havia consolo em ver o pastor com a vara nas mãos, assim também em nossos dias. Há uma grande sensação de segurança em nosso coração quando contemplamos o poder, a veracidade e a poderosa autoridade da palavra de Deus. Pois, na verdade, as Escrituras são a sua vara. Vivendo como vivemos, numa época em que inúmeras vozes confusas filosofias estranhas se fazem ouvir aos homens, é reconfortante para o Filho de Deus voltar-se para a palavra do Senhor e saber que ela é a mão da autoridade do seu pastor. Que conforto! Por isso, irmãos, que tantas pessoas, tantos grupos querem modificar a palavra, querem atualizar a palavra de Deus para confundir o povo. Porque a palavra, né, a vara do Senhor, a vara que nos disciplina, que nos corrige, é a palavra de Deus. Mas existe outra dimensão na qual a vara é usada pelo pastor para promover o bem-estar do rebanho, ou da disciplina. Sua vara é usada mais para esse fim que para qualquer outro. Se o pastor via uma ovelha afastar-se, seguindo seu próprio caminho, aproximando-se de ervas venenosas ou chegando perto de algum perigo, a claves iria voando pelo ar a fim de mandar o animal extraviado apressadamente para a volta ao grupo. É a palavra de Deus que chega prontamente ao nosso coração, que nos ocorre como uma rapidez surpreendente para nos corrigir, nos reprovar quando desviamos. É o Espírito Santo de Deus vivo, aplicando a palavra viva ao coração, que convence nossa consciência da conduta certa. Deste modo, somos mantidos por Cristo, o bom pastor, sob controle, pois ele deseja que andemos nos caminhos da justiça. Então, a vara do Senhor é a palavra de Deus, né? É a Bíblia que nós temos aqui, é a palavra que nos corrige, que nos dirige, que nos convence. Outro interessante aspecto da utilização da vara pelo pastor era examinar e contar as ovelhas. Na terminologia do Velho Testamento, isso era descrito como passar sobre a vara. Está lá em Ezequiel 20:37. E vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo do concerto. Esse ato de passar sobre a vara significava não somente estar sob o controle da autoridade do pastor, mas também submeter-se a um exame minucioso e detalhado da parte dele. A ovelha que passava sob a vara havia sido contada e examinada com cuidado, para que se certificasse que estava bem. O bom pastor, o criador responsável, de tempo em tempo, ele realizava um atento exame de cada animal. O autor do livro, Philip Keller, ele explica:
à medida que cada ovelha deixa o aprisco e passa pelo portão, é detida pela vara estendida do pastor. Ele abre o pelo com a vara, corre os dedos por todo o corpo do animal à procura de sinais de irregularidade. Examina a ovelha com cuidado para ver se está tudo bem. Esse exame é de grande conforto para o animal, pois somente desse modo seus problemas ocultos podem ser expostos perante o pastor. É isto que o salmista quis dizer no Salmo 139, 23 e 24. Vamos ler? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Davi era pastor de ovelha, ele conhecia bem o procedimento. Então, ele podia pedir, né? Como a ovelha, né? Ali sendo cuidada, passada sobre a vara. Então, ele também pedia para o Senhor, sonda o meu coração. E nós podemos pedir para o Senhor, sonda o nosso coração. Se permitirmos que Deus faça isso, se nos submetermos a Ele, o Senhor vai nos examinar. Ele examinará debaixo da superfície, olhará através da máscara da nossa velha vida egoísta e revelará detalhes e que precisarão ser acertados. Nas Escrituras, a lã simboliza o ego, a vontade própria, a autoafirmação e o orgulho. Deus precisará atravessar tudo isso e operar profundamente em nossa vontade, para acertar os erros que se encontram abaixo da superfície e muitas vezes nos incomodam tanto. Então precisamos quase que diariamente pedir para o Senhor, né? Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisa ter coragem para a gente pedir para o Senhor, né? Guiando, né? Sondando os nossos corações. Geralmente, exibimos uma fachada de bondade e coragem, um exterior perfeito, quando, bem no fundo, existem problemas sérios, exigindo medidas curativas. Por último, a vara do pastor é um instrumento de proteção, tanto para ele mesmo, como para as ovelhas quando se encontram em perigos. É usada como arma de defesa e prevenção contra qualquer ameaça que o rebanho possa enfrentar. O pastor experimentado usa a vara para afastar predadores como coiotes, lobos, onças ou cães vadios. Muitas vezes ele a usa para bater no mato e espantar cobras e outros animaizinhos que por acaso venham perturbar o rebanho. Foi a vara da palavra de Deus que Cristo, o bom pastor, usou ao encontrar-se com aquela serpente, Satanás, durante a tentação no deserto. E é com esta mesma palavra que podemos contar sempre e sempre com a presença do Senhor. E não importa qual seja o disfarce que Satanás use para tentar nos confundir. Se nós temos intimidade com a palavra, se nós estudamos a palavra, tomamos tempo, nós não vamos ser confundidos. Nós vamos falar como Jesus, está escrito. Vivemos num mundo difícil e complexo.
Somos parte de um mundo cujo código de conduta é contrário a tudo que Cristo defendeu. Em cada situação e sobre quaisquer circunstâncias, existe consolo em sabermos que a palavra de Deus pode dominar e vencer qualquer dificuldade, se apenas confiarmos nela. Agora, nós vimos várias utilidades da vara. Agora nós vamos ver e considerar o cajado do pastor. O cajado do pastor é um instrumento usado unicamente para cuidar de ovelhas. E somente ovelhas. Não serve para gados, bovinos, cavalos ou cães. Seu desenho e formato são designados especialmente para o trato de ovinos. É usado para o benefício deles. O cajado é um símbolo do interesse e da compaixão que o pastor tem por seu rebanho. Enquanto a vara comunica o conceito de autoridade, poder, disciplina e defesa contra o perigo, a palavra cajado fala de tudo que é magnânimo e bom. Aí eu fui ver, certinho o que é o magnânimo. Magnanismo é a despeito, a pessoa que a despeito de todos os riscos e perigos, age ou pensa desinteressadamente com vistas a servir alguém. É o bom pastor. Então, o cajado do pastor normalmente é uma vara longa e fina, tendo uma das pontas recurvadas, formando um gancho. Assim como a vara de Deus simboliza sua palavra, assim também o cajado simboliza o Espírito Santo. Ai, que lindo! O cajado tem 3 funções importantes. A primeira é trazer as ovelhas para um contato mais íntimo com o pastor. Ele usa o cajado para erguer um cordeirinho recém-nascido e reconduzi-lo à mãe, se por acaso se separam. Age assim para evitar que a fêmea, sentindo na cria o cheiro da mão do pastor, venha a rejeitar o cordeirinho. E aqui ele conta, o autor do livro conta que já teve ocasião de ver pastores habilidosos manejando o cajado rapidamente entre milhares de fêmeas que davam cria ao mesmo tempo. Com movimentos rápidos, mas gentis, ele elevava o cordeirinho com o cajado e o colocava ao lado da mãe. Ele diz que é uma cena tocante, que pode manter um espectador admirando horas e horas. Olha o cuidado, Olha o cuidado que o pastor tem e usa o cajado para isso, Então, a primeira é trazer as ovelhas para um contato mais íntimo com o pastor, e aí ele fala de pegar essas ovelhinhas, os bebezinhos. O segundo, do mesmo modo, o cajado é utilizado pelo pastor para pegar ovelhas velhas ou jovens e trazê-las para junto de si. O cajado é muito útil deste modo para as ovelhas tímidas e temerosas, que normalmente tendem a manter certa distância do pastor. Semelhantemente, na vida cristã, encontramos o Espírito Santo, Consolador, aproximando as pessoas para uma comunhão mais calorosa e pessoal umas com as outras. Ele nos aproxima de Cristo. Ele nos aproxima de Cristo também, pois como lemos no livro de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Esse versículo está lá em Apocalipse 22, 17. Terceiro,
a terceira função do cajado. O cajado também é utilizado para dirigir as ovelhas. O pastor não o utiliza para espancar o animal. Em vez disto, encosta a ponta da longa vara no flanco do animal e com uma leve pressão guia as ovelhas ao caminho que deseja. Desse modo, o animal aprende o caminho certo. O próprio Cristo nos diz que em nosso caminhar com Deus, o Espírito Santo seria enviado a fim de guiar-nos e conduzirmos a toda a verdade. Nós encontramos em versículo em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Este mesmo Espírito toma a verdade de Deus, a palavra de Deus, tornando-a clara para nosso coração e mente e para o nosso entendimento. É Ele que mansa e ternamente, mas com persistência, nos diz: este é o caminho, andai por ele. E à medida que nos submetemos e obedecemos aos seus suaves impulsos, somos envolvidos por uma maravilhosa sensação de segurança, conforto e bem-estar. O Espírito Santo continuamente nos comunica a certeza que somos filhos de Deus e que Deus é o nosso Pai. Sendo criaturas teimosas, as ovelhas muitas vezes se encontram em dificuldades ridículas e absurdas, como por um bocado a mais de relva, sobem por penhascos íngremes e caíam no mar. Somente o longo cajado do pastor pode erguê-las da água e recolocá-la em terreno sólido. Outra ocorrência comum era encontrar ovelhas agarradas em arbustos de roseiras bravas ou espinheiros, aonde tinham entrado à procura de um bocado a mais de relva. E era nesse momento que o cajado do pastor também a resgatava. Assim somos muitos de nós. Muitos problemas e dificuldades, que enfrentamos são produto de nossos próprios erros. Num gesto de autoafirmação, numa atitude teimosa e voluntariosa, ficamos a envolver-nos em situações difíceis, das quais não conseguimos sair sozinhos. Então Jesus, o pastor, vem até nós com ternura, compaixão e amor. Aproxima-se e com ternura ergue-nos pelo seu Espírito Santo e nos tira daquele problema. Que paciência Deus tem conosco, como é longânimo e compassivo, que perdão teu cajado me consola, teu Espírito, o Cristo, é meu consolo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos saber que nós estamos sendo protegidos, né? Pela vara e pelo cajado, e somos consolados. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um dia abençoado. No nome de Jesus. Até a próxima, irmãs.